Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo já sabe, né? Se inscreve aqui embaixo e já deixa um like pra fortalecer. Hoje tem bastante novidade, a vitória do Corinthians em cima do Vasco, o Coringão deu um salto na tabela, estamos na 10ª colocação e também tenho 3 notícias aí sobre o mercado da bola. Pode rodar a vinheta, editor! Salve o Corinthians! Como eu disse, o Corinthians venceu o Vasco da Gama em São Januário por 2-1 pela 18ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Foi o único jogo que teve aí abrindo a rodada. Os demais clubes vão jogar no final de semana. Foi um jogo aí que a Globo pegou para fazer a transmissão. E o Corinthians começou bem a partida. O Mancini teve uma escalação aí diferente, com o Mantuan jogando ali quase que como um falso 9. Ele mudou ali o esquema do Corinthians, a disposição tática. Tava como um 4-4-2 defendendo e 4-2-4 atacando. Eu particularmente gostei. O problema é que algumas peças do Corinthians não funcionam, como é o caso do Ramiro. Erra muito passe, não ajuda ofensivamente, então acaba atrapalhando aí o desempenho ofensivo da equipe. No mais, a equipe abriu o placar aí com o Mantuan, o primeiro gol dele aí com a camisa do Corinthians no profissional. Muito feliz aí pelo jovem da base do Corinthians. Depois sofreu um empate, um gol de letra aí do Ribamar. E no finalzinho, o Everaldo tá com a sorte, hein? Semana passada foi contra o Atlético Paranaense, saiu cara a cara ali, a bola deu uma escapada, ele conseguiu ainda fazer o gol. E ontem, contra o Vasco, foi cruzar a bola, bateu ali no lateral, encobriu o Fernando Miguel e deu a vitória ao Corinthians novamente no finalzinho da partida, o Mancini sendo salvo aí no apagar das luzes. Se quiser ver uma análise mais fria aí, eu fiz o pós-jogo ontem, assim que acabou a partida, tá no canal aí, dá uma olhada que eu falei bastante sobre essa partida. E eu queria ressaltar aqui também a coletividade do goleiro Walter, que estava ali no banco. A gente sabe a torcida do Corinthians em peso, pedindo a titularidade do Walter, e ele podia ficar o quê? No banco aqui, ó, de braços cruzados, infeliz, né, com a situação dele. Só que não, ele estava lá em pé no banco, o Mancini estava em pé na beira do campo, ele estava ali perto das cadeiras e orientando o time, ajudando a equipe, mostrou que está empenhado aí com o Corinthians e que ele quer o desempenho coletivo mais do que o desempenho individual do goleiro Walter. Fiquei muito feliz ao ver essa imagem. E vocês, torcedores, o que acharam do desempenho da equipe nessa vitória aí contra o Vasco? Acham que o Mancini vai dar jeito na nossa equipe? Faltam peças aí, eu vou falar, falta aí um outro zagueiro, um atacante aí principalmente pelo lado direito, tem algumas peças aí importantes, carentes aí no nosso elenco. Mas eu tô feliz aí com o desempenho da equipe como um todo, uma vitória importantíssima, vai dar uma tranquilizada. Somos agora o 10º colocado, tem que aguardar a rodada, isso eu sei, mas só por ter essa vitória aí já dá um alívio enorme. Comente aí, rapaziada, a opinião de vocês sobre a vitória e também sobre a atitude aí do goleiro Walter. Agora as notícias de mercado da bola. A primeira é sobre a contratação, vou colocar assim, mas é mais um primeiro contrato aí do atacante Felipe Augusto, de 16 anos. Ele já era da base do Corinthians aí, artilheiro do Sub-15, um cara aí extraordinário. Vi alguns gols dele aí no YouTube, jogador muito bom, artilheiro nato da base do Corinthians. Assinou um contrato aí até outubro de 2023. É o primeiro contrato dele aí com a camisa do Corinthians. É um jogador que estava no Sub-15, agora faz parte do Sub-17, subiu de categoria, já é observado pelos olheiros aí da seleção brasileira, tem grandes chances aí de compor o elenco da seleção Sub-17. Então o Corinthians não fez mais que obrigação aí. Eu ainda não sei qual que é a porcentagem do Corinthians sobre os direitos federativos do atleta, mas por estar surgindo agora, espero que seja mais de 70%, né? Como a gente sabe, os negócios do Corinthians é sempre uma bagunça, mas eu fico feliz aí, um primeiro contrato, um contrato até longo, né? Até 2023, mas é um artilheiro aí, o Corinthians tem que manter um jogador, já tem que fazer esse contrato aí, é uma defesa do clube, uma proteção para os clubes de fora aí que vierem aí, ou então
pagar o valor que o Corinthians exercer sobre o jogador. Então, muito feliz aí com esse contrato. Quero saber a opinião do torcedor aí, se já conheceu o Felipe Augusto, já viu algum gol do jogador e acham que ele merece aí, quem sabe, daqui 2, 3 anos, já uma chance na equipe principal do Corinthians. A segunda novidade é a contratação do zagueiro Gabriel Araújo, de 20 anos. Ele disputou aí a Copinha, a Copa São Paulo, que acontece todo mês de janeiro aqui no estado de São Paulo, pela equipe da Ferroviária. Foi destaque lá da Ferrinha. O Corinthians veio observando o jogador e o contratou para a nossa equipe sub-20. Como a gente sabe aí, no elenco do Corinthians estamos necessitando de um zagueiro. Quem sabe o Gabriel Araújo aí não chega para ser um grande jogador, um possível aí futuro Marquinhos. Nunca se sabe, né? É uma aposta do Corinthians. O jogador se destacou na Copa São Paulo. Vamos ver aí, né? Porque é todo jogador de time pequeno. Se destaca, o Corinthians vai lá, faz o negócio, senta, faz um contrato, coloca o jogador ou no sub-20 ou até mesmo no sub-23, vai dando essa oportunidade, essa experiência pro jogador sentir o que é o Corinthians. Na hora que coloca no time principal, some, apaga o jogador, desaparece. E acontece isso também com alguns jogadores até de Série A. Vou citar aqui o Camacho, que jogou pelo Audax, aí veio pro Corinthians, não deu certo, foi emprestado pro Atlético Paranaense, foi muito bem, retornou, não deu certo novamente. O Everaldo vinha até bem no Fluminense, foi contratado, acabou. Outros jogadores aí do Fluminense, tem o volante Richard, diversas contratações do Corinthians que jogam aí em outros clubes de até menor expressão, chegam na nossa equipe, não sei o que acontece, acaba o futebol do jogador. Espero que não seja o caso aí do Gabriel Araújo, é uma grande promessa. Ele escreveu aí no Instagram dele: hoje inicio uma nova caminhada em minha vida. Tenho muito que agradecer a Deus, ao Corinthians e aos meus empresários pela oportunidade e em confiar no meu trabalho. Então, um jogador aí que pelo menos já reconheceu a grandeza do Corinthians e parece estar feliz com essa negociação. Vamos aguardar aí, né? Ele vai trabalhar com o Diego Coelho. Tem o Brasileirão Sub-20 aí que o Corinthians joga. O Corinthians está com 16 pontos na primeira colocação. Já é um clube aí de destaque no Sub-20. Então, tomara que o Gabriel Araújo faça uma boa estreia aí, quem sabe. E também tenha uma sequência com a camisa do Corinthians. E agora, antes da última notícia, vou pedir rapidinho para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo, já deixa o like para fortalecer. Se quiser trocar aquela ideia, no Instagram, @JohnDoTimão. A novidade do dia é o interesse do Fortaleza no atacante Everaldo. Agora que o monstro tá metendo gol, fez gol no Atlético Paranaense, agora também em cima do Vasco, o Fortaleza demonstrou interesse, está em busca de um atacante e o Everaldo aí surgiu como uma opção. O problema é que o Corinthians falou que só vai fazer negócio caso o Mancini autorize. O Mancini está analisando aí o elenco do Corinthians, vai ver quais jogadores ele vai pedir como contratação e também quais jogadores ele vai manter. Os que ele não for manter podem ser negociados e o Everaldo aí está nessa dúvida. Por mim, se for uma proposta boa do Fortaleza, pode vender. O Everaldo, como a gente sabe, só tá fazendo gol, na minha opinião, na cagada, como a gente fala. Não é um jogador técnico, não é um jogador veloz, não sabe finalizar. Então, se for uma proposta aí boa financeiramente pro Corinthians, por mim, pode vender. E aí, torcedor, qual a opinião de vocês aí sobre o Everaldo? Deve continuar na equipe do Corinthians e aproveitar essa boa fase? Ou então aproveita essa boa fase de uma outra maneira e já negocia o jogador, aproveita aí financeiramente. Comente aí a opinião de vocês que eu vou dar uma olhada, hein? Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!